bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, nós vamos para a penúltima carta, E amanhã nós vamos ver a última carta destinada às igrejas que estão aqui em Apocalipse, Então hoje nós vamos ver a carta à igreja em Filadélfia, Apocalipse 3, versículos 7 ao 13. Eu vou ler aqui. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu, igualmente, te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então aqui a gente vê que a igreja aqui da Filadélfia, Para vocês entenderem, o nome dela significa amor fraternal. Era uma cidade de grande importância comercial e estrategicamente localizada, como porta de entrada do elevado planalto central da província romana na Ásia Menor. E aqui o Senhor afirma que Cristo é quem tem todo o poder de admitir ou excluir pessoas do reino. Os judeus acreditavam que apenas Israel tinha o privilégio de ingressar no reino de Deus. O poder das chaves é a autoridade exclusiva outorgada a Jesus Cristo, o Messias davídico. O contexto desta carta indica que Cristo estabeleceu uma porta de entrada para todos os que nele creem, com acesso absoluto aos privilégios do reino de Deus e do serviço cristão. Uma entrada que ninguém pode bloquear. E uma alusão, às dores messiânicas, a sequência de sofrimentos e perseguições que sobrevirão ao povo de Deus antes do glorioso retorno do Senhor Jesus. Grandes provações atingirão os crentes perseguidos pelo anticristo, enquanto os não cristãos pagãos, definidos neste livro como os que habitam sobre a terra, sofrerão os julgamentos divinos por sua incredulidade. Os judeus, eles estabeleciam estreito paralelo entre o nome e o caráter de uma pessoa. O novo nome de Cristo simboliza tudo o que é por causa da sua obra salvadora e remidora a favor da humanidade. Evento que se dará na segunda vinda do Senhor. Então aqui, Jesus, ele escreveu essa carta direcionada ao líder da igreja de Filadélfia, E ele falou que aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi, o que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então a gente sempre diz, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E aquela que ele fecha, ninguém pode abrir. E é real.
se Deus fechar essa porta, Ele vai abrir outra para você. Aquela que tem que ser fechada, Ele irá fechar no tempo oportuno. E irá abrir outra também no tempo oportuno, no tempo dele. Ele sabe o tempo certo de todas as coisas, né? Eu lembro que o meu último emprego ali que eu trabalhei, com carteira assinada, antes de eu ter o meu filho, eu sempre dizia assim: Senhor, o Senhor sabe o tempo que eu vou ficar aqui, as almas que é para eu ganhar aqui neste lugar, ou simplesmente orar, interceder por aquelas pessoas, falar do amor de Deus para alguns que eu sei que Cristo me usou naquele lugar para atingir aquelas pessoas. Então, para você ver como Deus trabalha. E exatamente, eu fiquei 6 anos lá. Depois desses 6 anos, ali depois que eu tive meu filho, né, eu saí e fiquei trabalhando em casa, autônoma. Então, Deus, as pessoas que eu tinha que alcançar lá, naquela porta que Ele abriu, eu fiquei lá por 6 anos. Depois o Senhor me tirou. E nesse meio tempo, enquanto eu ainda, né, recém logo eu tinha havido começado a trabalhar lá, eu havia começado. Eu acho que no outro ano surgiu a oportunidade de fazer um curso de massagista, bem nos dias que eu podia fazer, e eu fiz. E Deus lá na frente, Ele já abriu essa porta 12 anos atrás, porque Ele sabia o que viria lá mais para frente. Veio pandemia, eu já estava em casa com meu filho. Se eu não tivesse esta porta, esse meio de trabalho autônomo, eu iria ter que sair do trabalho, porque alguém ia ter que ficar em casa cuidando dele, não ia ter creche, não tinha escolinha, eu ia fazer o quê? Então, para você ver o que Deus, gente, Ele trabalha. Quando Deus, Ele nos direciona para algo, é porque Ele sabe que isso que você está fazendo hoje, amanhã você vai precisar. Porque quando eu fiz o curso, eu atendia poucas pessoas, eu não tinha como largar o meu emprego, né, de carteira assinada e ficar vivendo só da massagem. Porque até a gente fazer uma cartela de clientes leva um tempo, né? Pessoas fixas, fidelizadas. E ali, gente, Deus foi preparando. Deus já me preparou nesse tempo. Depois que eu tive Ele ali, eu comecei a trabalhar só em casa com o que eu já sabia fazer. Então Deus, Ele nos prepara, Ele abre a porta, Ele nos dá o acesso para aquilo que nós precisamos. E no momento certo, quando aquela porta se fechou, eu já estava em casa trabalhando, já tinha ali o meu sustento, né? Podia ajudar meu esposo e ficar trabalhando, cuidando dele em casa. Então, para você ver como Deus, Ele trabalha. Ele sabe o que nós precisamos lá na frente e nós não. Então, quando que eu iria imaginar que a gente ia passar por uma pandemia, que a gente ia passar por tantas coisas? Nunca. De repente, assim como eu, você também, né? Nunca imaginou que a gente enfrentaria algo terrível como foi essa prenúncio, né, de Covid. Porque pelo que a gente vê, que está escrito na palavra, gente, vão vir muitas coisas. Mais pragas, mais pestes. Uns dizem que o Covid foi só uma entrada, foi só para o pessoal ter uma noção, né? É o princípio das dores. Eu lembro que um pastor dizia para nós: esse aqui é o princípio, eu não quero ver nem o meio nem o fim. Então, gente, o princípio das dores. Se a gente for analisar todos os fatos, todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, enchentes, maremotos, terremotos, destruição, guerras, rumores de guerra, e por aí vai, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, isso está acontecendo. Então, fiquem ligados nos acontecimentos. A palavra está se cumprindo. Então,
é como Jesus alertou aqui. Tem pessoas que estão ali no mundo, como ele falou aqui, que aqueles que estão ali em Filadélfia, assim como nós, que vamos perseverar, que vamos passar por situações, perseguições, aflições, mas nós vamos permanecer firmes e vamos receber a coroa da vida, como Jesus falou aqui. Olha o que ele disse, né? Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim. Farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo, porque deste atenção à minha exortação. Quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então aqui, as pessoas, gente, a palavra diz aqui, que aqueles que se dizem judeus e não são, Paulo disse o quê? Nem tudo o que está em Israel é israelita. Nem todo aquele que está dentro da igreja dando aleluia, glória a Deus, é um cristão que vai para o céu. Nem sempre. As aparências enganam. Então, aqui Jesus, ele estava dizendo exatamente isso. Aqueles que se dizem judeus, mas não são, que acham que o céu é só para eles, mas não é. A palavra diz que eles rejeitaram. Aí Jesus foi para os gentios, chegou até nós e glória a Deus que eles não aceitaram, que eles estão esperando o Messias até hoje. Mas o nosso Jesus já morreu, já ressuscitou e ele vai voltar. Maranata, ele vai voltar, a palavra está se cumprindo, gente. Então nós não podemos ficar aqui perdendo o tempo. Nós precisamos nos voltar para Deus, ser moldados, transformados, nos purificar. Se a gente observar todas as mensagens que foram escritas a todas estas igrejas, é para nós hoje. É para nós hoje, porque muitos vão se prostrar ali em amor, porque Jesus vai mostrar, eles me amam. Aqui ele fala, gente, venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Você já pensou? O dia que Jesus voltar e nós junto com eles ali, com ele ali entre as nuvens, olhando o povo todo prostrado, porque a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Todo joelho, não tem exceção. Aqui diz todo joelho e toda língua, todos os idiomas. Todo mundo vai se prostrar diante do Senhor e vai reconhecer que só Ele é Deus, porque todo mundo vai ver. A palavra diz que todos vão ver. E aqueles ali que vão ser postos à prova, que vão se prostrar, mas eles vão sofrer perseguição, eles vão ficar aqui, vão passar pela grande tribulação, eles vão ser perseguidos, eles vão ser provados ali, e a palavra diz mais, gente, que vai chegar um tempo que as pessoas vão ter fome, não de comida, mas da palavra, e não vai ter quem pregue, e vai ser neste momento, quando Jesus voltar, quando Jesus buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, aqueles que ficarem no dia do arrebatamento, vai ser um Deus nos acuda, porque o Espírito Santo vai ser retirado daqui. Não vai ter mais o Espírito que convence da justiça, do juízo e do pecado. Não vai ter mais o Espírito Santo nos lembrando da palavra, nos mostrando onde nós precisamos nos arrepender. A pessoa vai ter que se virar sozinha. Ela vai ter que buscar a Deus sozinha. Não vai ter Bíblia, porque provavelmente eles vão detonar com tudo. E quando tiver uma, grava, leia, grava a palavra no nosso coração. Por que que o salmista disse, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti? Porque vai chegar um momento, gente, que não vai ter Bíblia
papel físico, isso aqui vai ser tudo destruído. A Bíblia tem que estar aqui no nosso coração, na nossa mente. Guardar a palavra, porque ela vai iluminar o nosso caminho. Já tem países hoje que ninguém pode ser pego com a Bíblia porque eles são mortos. Então você imagina no dia que Jesus voltar o que vai ser. E a palavra está se cumprindo. As pessoas não querem ver. É como a gente diz aquele ditado: pior cego é o que não quer ver. E tem pessoas que você tenta falar, elas não querem ouvir. Porque elas não querem. Elas vão ser estas pessoas que Jesus fala aqui. Igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Os habitantes da terra. Aqueles que não creram. Aqueles que duvidaram. Aqueles que se afastaram. Sabe, os desviados? Esses aí. Os desviados, os magoados, os ressentidos, os ofendidos, que saíram da igreja por algum motivo, deixaram de congregar, deixaram de buscar, se saíram do caminho por algum motivo e andaram em outros caminhos. Mas glória a Deus que tem pessoas que estão voltando para o caminho, porque o diabo tenta, gente. O diabo tenta seduzir e abrir outras portas, despertar outras curiosidades nas pessoas, para estudar outras coisas, para averiguar outras coisas. E quando vê, as pessoas ficam habitoladas. Elas começam a fazer uma confusão mental. Peraí, o que é verdade? A verdade está aqui, gente, na palavra. Tudo aquilo que tentarem injetar em você, que não seja a palavra, rejeite, não aceite, observe tudo e retenha o que é bom. A palavra sim tem que estar em nós enxertada, que nem Jesus falou aqui para a igreja de Sardes. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Não se esqueça disso, do que você está recebendo, do que você está ouvindo. Porque vai chegar um momento, gente, vai chegar um momento e está muito perto. E aqui Jesus diz: eis que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E vai chegar um momento, gente. Tem pessoas que estão uma vida inteira no evangelho, mas vai chegar um momento que até elas vão ser enganadas. A palavra fala: cuide para que ninguém roube a tua coroa. Porque até o último momento nós temos que estar sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda bramando em derredor, achando quem possa tragar. Os que já estão lá nas mãos dele, gente, já estão lá, escravizados. Até a vinda de Cristo já estão lá, escravos do pecado, da imoralidade, da idolatria e por aí vai. Estão lá, vivendo como eles acham que deve ser. Do jeito que eles acham que tá bom a vida deles. Mas aqui Jesus, ele nos deu um alerta. Cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Vão se levantar falsos profetas. Vai vir o anticristo. E a palavra já está se encaminhando, gente. Tudo já está indo para o caminho. Então comece a observar os sinais. Comece a analisar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor mundialmente. Fica a dica. Mundialmente. Apagões e por aí vai. Então a palavra está se cumprindo. Que você reflita nessa palavra. Que você faça uma reflexão de todas estas igrejas que nós estudamos até agora, de todas as mensagens que o Espírito Santo tem nos dado, tem nos revelado, tem nos direcionado. E ele diz aqui: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus. Deus, de onde jamais, da coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome.
Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito diz às igrejas, gente. O novo nome de Cristo simboliza tudo, né? O que é por causa da sua obra salvadora e remidora a favor da humanidade. Isso vai acontecer na sua segunda vinda. O nome que está acima de todo nome. A palavra diz o nome que tem poder sobre os céus, na terra e o que é debaixo da terra. Ele disse, eis que vos dou poder e autoridade em meu nome. Jesus disse, vocês vão pisar serpentes, escorpiões, se beberem algo mortífero não vos causará dano algum, vocês farão obras maiores ainda, vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios em meu nome. Essa é a autoridade do crente, o nome de Jesus. Ele deu o poder e autoridade no seu nome. E só vai ter poder e autoridade quem estiver de acordo com a palavra. Quem andar de acordo com o que está escrito aqui. Sabe aquele ditado que diz, conforme toca a música a gente dança? Exatamente. Então ande de acordo com o que está escrito aqui. Porque se alguém dançar diferente, sair fora daqui, vai perder a sua coroa, vai perder a sua salvação. E depois não adianta chorar, vai chorar eternamente. Vai chorar. Vai ser atormentado e por aí vai. Tem gente que o diabo tenta convencer que o inferno não existe. Gente, o inferno vai ser tão povoado, infelizmente. Porque Jesus disse, o Pai me deu a muitos, ele não disse todos. Aqueles que aceitaram o sacrifício, por que ele disse? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crê em Jesus. Crê na sua obra redentora, na sua obra salvadora, na remissão, na absolvição ali, porque quando ele levou os nossos pecados, ele nos libertou, nos absolveu ali. Nós estávamos condenados a viver eternamente afastado de Deus, mas ele nos comprou. E no dia que ele voltar, nós vamos com ele. Aquele que é de Cristo vai com ele. Agora aquele que não é vai ficar aqui, vai ser julgado. Uns vão ficar, passar pela tribulação. E aqueles que já morreram com Cristo ali, já vão para o inferno. Aqueles que vão ser condenados que vão para o inferno. Vão para o inferno, uns vão para o céu, outros vão para o inferno. E vai ficar gente aqui. Vão passar pela grande tribulação, pela perseguição e por aí vai. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que têm ouvido esta palavra. Que o Espírito Santo venha falar ao coração delas, ministrar ao coração delas, a cada palavra, a cada estudo, Pai. Que o Espírito Santo ministre, porque é Ele que convence da justiça, do juízo e do pecado, não sou eu. É o Teu Espírito, Pai, que fala o coração dessas pessoas. É o Espírito Santo do Senhor que nos dá o discernimento das coisas que são do alto e das coisas que não são. Que estas pessoas busquem, Pai, a Tua face, busquem a Tua presença e cuidem, vigiem para que ninguém roube a coroa delas, que elas permaneçam firmes até o fim e que elas possam receber da coroa da vida que está reservada para os filhos de Deus, para aqueles que creram no Senhor, fizeram Jesus seu único e suficiente Salvador da sua vida e andam de acordo com a sua palavra. Em nome de Jesus, a porta foi aberta e a que o Senhor abriu, ninguém pode fechar. E aquela que o Senhor fechou, ninguém abre, Pai, porque todo poder e autoridade estão em Ti, e tudo foi criado por Ele e para Ele, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus.